Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 29 ao 34. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Palavra do Senhor Deus. Nós vemos esse texto, que é um texto muito conhecido, quando Jacó, irmão de Esaú, usou de astúcia, usou de malícia para conseguir arrancar algo do seu irmão. Para que nós possamos compreender melhor a cultura daquela época no Oriente Médio, o filho primogênito era o que tinha mais direito, era o que seria mais abençoado, era o que herdaria a maior parte dos bens do seu pai. Então, ser o primogênito naquela época significava muito naquela cultura. E ser o primogênito, homem em especial, significava muito mais. É por isso que nós não vemos relatos de mulheres que eram primogênitas naquela cultura. Havia casos que as mulheres nasciam primeiro, sim. Mas se o homem viesse a nascer depois, aquele era considerado o primogênito. Era a cultura da época, era o costume da época. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Esaú nasceu primeiro. Então ele era o primogênito. Ele tinha o direito de receber o melhor de seu pai Isaque. Mas diz a palavra de Deus que Jacó, mesmo sendo o segundo, ele tinha essa ambição de querer ser o primeiro. Ele era o segundo e tinha essa ambição de querer ser o primeiro. O fato da pessoa querer ser o primeiro, o fato da pessoa querer crescer na vida, querer prosperar, não é errado diante de Deus. Não é pecado. A pessoa querer algo melhor para ela, a pessoa querer mudar de vida, querer algo bom para ela, isso não é errado diante de Deus. O que é errado diante de Deus é os meios que são usados para a pessoa conquistar esse algo. É isso que é errado diante de Deus. Ou seja, se nós formos entendermos quem era Jacó, Jacó era um crente dos dias de hoje, porque eles professavam uma fé, eles tinham uma fé. Então, a primeira aliança foi feita com Abraão, de Abraão vem Isaque, e de Isaque vem Jacó. Ele era neto do homem que o Senhor Deus chamou para uma aliança. Eles professavam uma fé. Vamos se dizer assim, Jacó era crente. Porém, ele tinha muita vontade de conquistar. Ele tinha muita vontade de prosperar. Ele tinha muita vontade de ser o primeiro. Ele tinha muita vontade, mas muita mesmo.
Muita. Se nós formos estudarmos a história de Jacó, ele era determinado. Porém, onde é que estava o problema? O problema eram os meios que ele usava. Os meios. Nós vemos que o que ele fez foi errado. Ele fez algo errado. E não foi a única vez que ele fez algo errado. Não foi a única. Ele usava de trapaça para conquistar. Ele usava de trapaça para prosperar. E não pense que Jacó é o único crente que faz isso, ou que fez isso. Porque muitos nos dias de hoje, que professam uma fé no mesmo Deus que Jacó professava, têm feito isso. E por que motivo tem feito isso? Porque não compreende as Sagradas Escrituras. Não tem compreendido. Não é porque o Senhor Deus é um Deus que abençoa, é um Deus que prospera, que a pessoa que serve Ele para conquistar, para prosperar, ela vai usar de todos os meios possíveis. Ela vai sair passando por cima de outras pessoas. Ela vai sair o que é chamado de crente ganancioso. O que tem de crente ganancioso não é brincadeira. E o mau testemunho fica para que todos vejam. Todos vejam. Tem crente que trabalha em empresa e ele almeja o cargo do superior dele. E para isso ele faz fuxico para o patrão, ele faz intriga para o patrão, até aquela pessoa perder o emprego para ele assumir o cargo. Você acha que isso é do agrado de Deus? Você acha que Deus se agrada disso? São inúmeros os casos, inúmeros, onde crentes trapaceiam para conquistar, para prosperar. E conquista e prospera. E eles acham que o Senhor Deus está ajudando. Eles acham que o Senhor Deus está com eles. Quando, na verdade, o Espírito de Deus está longe. O Senhor Deus não trabalha com esses métodos de trapaça, de querer prejudicar o próximo. Ele não trabalha desta forma. Quando ele tem que abençoar alguém, que prosperar alguém, ele abençoa, ele prospera de um jeito que ele não prejudica o próximo. E às vezes até ajuda o próximo. Um exemplo. É possível o Senhor Deus abençoar um ímpio para que esse ímpio venha abençoar o servo dele. Suponhamos que o Senhor Deus tem um servo e ele quer abençoar a vida desse servo. E esse servo é funcionário de um ímpio. Ele, para abençoar a vida do seu servo, ele pode abençoar aquele ímpio para que aquele ímpio prospere e tocar no coração daquele ímpio para aquele ímpio abençoar o seu servo. Ele pode fazer isso e ele faz. Não é necessário ele arrancar tudo que está com o ímpio e colocar na mão do seu servo e deixar o ímpio na miséria. Não é necessário. O Senhor Deus, o amor dele é tão bom que nós não conseguimos compreender. Não é do agrado dele destruir com a vida de ninguém. Não é do agrado dele prejudicar ninguém. Não é do agrado. Esse não é o Espírito de Deus. Esse não é o Espírito. Muitos crentes são influenciados por igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Então lá os pregadores, as pregadoras, incentivam essas pessoas a conquistar, a prosperar, e vai arrebentar, e vai ser cabeça e não caldo, e isso e aquilo. E eles saem da igreja, saem
procurando o que eles podem conquistar. Aí ele passa em frente à casa do vizinho e vê aquela casa que é melhor do que a dele, ou de uma outra pessoa, e ele determina que aquela casa vai ser dele. Ele unge aquela casa para aquela casa ser dele. Ele está desejando o que é do próximo. Ele está cobiçando o que é do próximo. A palavra de Deus ensina a não cobiçar nada que é do próximo. E ele não está, essa pessoa não está entendendo o que é evangelho, o que é cristianismo. Ela quer a casa do outro. Ela não está pedindo ao Senhor Deus dar condições para ela construir uma casa ou para ela comprar uma casa que está à venda. Não, ela quer a casa do outro. Ela quer o carro do outro. Ela não está pedindo ao Senhor Deus dar condições para que um dia ela venha a ter um carro ou financiar ou comprar. Ela quer o carro do outro. Está cheio de pessoas assim. Está cheio de crentes assim. Passando em frente de uma empresa, de uma outra pessoa, determinando que aquela empresa vai ser dele. Determinando que a casa do outro vai ser dele, determinando que o carro do outro vai ser dele. Isso é cobiçar algo do próximo, isso é contrário à lei de Deus. O Senhor Deus não aceita isso. O Espírito de Deus está longe disso. E o duro é que existem pregadores e pregadoras incentivando os membros a fazerem isso. E as pessoas, por falta de conhecimento, começam a fazer isso. Está assim, ó. Está assim. Eu, particularmente, se uma pessoa falar para mim que ela é espírita, eu fico falando com ela numa boa. Se ela falar que ela é ateu, eu fico falando com ela numa boa. Se ela falar que ela é católica, eu falo com ela numa boa. Se ela falar que é crente, eu dou um passo para trás e fico esperto. Sinceramente. Se a pessoa falar para mim que ela é crente, eu dou um passo para trás e fico esperto. Porque a grande maioria tem dado mau testemunho. Mau testemunho tem feito algo que nem os servos do diabo é capaz de fazer. A grande maioria tem dado mau testemunho. Então, eu particularmente tenho receio de crente. Tenho receio. Diz a palavra de Deus, Gênesis, capítulo de número 27, versículo 18 ao 29, diz assim: Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Olha aí, mais uma mentira para conseguir prosperar, para conseguir conquistar. Mais uma mentira. Lembrando que Isaac estava cego, ele não conseguia enxergar. E Jacó foi diante dele dizendo que ele era Esaú, o primogênito. Fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoes, roubando a bênção do seu irmão Esaú. Olha como que ele usava de astúcia para conquistar, para prosperar. E assim são muitos crentes. São muitos, a maioria são assim. E diz: Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Por que Isaque disse isso? Porque Isaque chamou Esaú e disse: Esaú, estou com vontade de comer da sua caça. Pegue seu arco, suas flechas, vai caçar e prepara para mim, traga para que eu coma. Eu vou comer e vou te abençoar. Porque Esaú era o primogênito e tinha o direito. Então Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó, ouviu. Disse: Jacó, vai lá, pega os cabritos, prepara ali, que eu vou, traga, que eu vou preparar, e você vai entrar diante do seu pai e vai roubar a bênção do seu irmão. E ele teve a ajuda da sua mãe, Rebeca, para fazer isso, para contar essa mentira do diabo para o seu pai. Olha aí. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Ainda colocou o nome de Deus no meio.
dizendo que foi Deus que mandou a caça ao encontro. Ele tinha ido matar cabrito, que já estava sendo criado ali. Olha para você ver a mente de Jacó como que era contaminada. Era um crente ambicioso, era um crente que passava por cima de tudo para conquistar. E diz, então disse Isaque a Jacó, chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja que és meu filho Esaú ou não. E Isaque estava desconfiado. Jacó chegou-se a Isaque. Seu pai, que o apalpou, disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Por quê? Porque tinha colocado a pele do animal para cobrir as mãos, para ficar peludo e enganar Isaque. E não reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse, és meu filho Esaú mesmo? Mais uma vez, Isaque desconfiado. E ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou, e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Como Isaque era inocente na história e usou o nome do Senhor Deus para abençoar, Jacó foi abençoado. Jacó foi abençoado. Porque a palavra tem poder. Porém, ele roubou o direito de primogenitura do seu irmão, enganando ele a troco de um prato de lentilha. Ele viu que o seu irmão estava cansado e com fome, o irmão pediu alimento. Se Jacó tivesse o Espírito de Deus, teria dado alimento, não teria negado o alimento, mas ele quis o quê? Ele era ganancioso. Crente ganancioso é assim. Ganancioso, ele vê a oportunidade para tudo, o crente ganancioso. O crente ganancioso, ele vai para a igreja com seu carro. Então ele já olha ali, identifica que tem alguém que mora na sua região que tem que ir para a igreja de circular ou a pé. Aí o crente ganancioso diz assim, poxa, peraí, e se eu combinar com essa pessoa de eu dar uma carona para ele e a gente rachar o combustível? Aí você diz, não tem problema nenhum nisso. Se essa pessoa não tivesse indo para a igreja, ele não teria que ir com o carro dele e pagar o combustível sozinho? O crente ganancioso, ele é assim, ele vê oportunidade para conquistar em tudo. Ele vê oportunidade para prosperar em tudo. Em tudo ele vê lucro, em tudo ele vê oportunidade. Isso é crente ganancioso. Isso não tem Espírito de Deus em momento algum. A pessoa que tem o Espírito de Deus não é uma pessoa diferenciada. Ela jamais faz isso, ela jamais tem essa ambição. A pessoa querer conquistar, querer prosperar, não tem problema. O problema é a pessoa ser ambiciosa, como Jacó era. A pessoa ambiciosa, que ela vê oportunidade em tudo. Em tudo ela vê oportunidade, ela só pensa nela. Ela só pensa em encher o bolso, ela só pensa nela. Ela não pensa em mais ninguém. Ela quer mais é que o mundo se exploda para ela poder vender o curativo. Crente ambicioso é assim. Então, que isso sirva de exemplo. Nós vemos Jacó
roubando o seu irmão por 2 vezes, enganando o seu irmão por 2 vezes. E nós vemos que o Senhor Deus o abençoou quando ele estava com Labão, mas nós vemos Labão enganando Jacó também. O que ele fez, ele recebeu em troca. E nós vemos que no final, depois de 20 anos, que Jacó realmente conheceu a Deus e foi salvo. Nós vemos que depois que ele lutou com o anjo, aí sim ele se tornou uma pessoa salva, porque ele não era salvo. Não se engane, uma pessoa assim, ela não é uma pessoa salva. Se ela vier a faltar, ela perde a salvação da alma dela. A pessoa pode ter anos e anos de igreja, pode ter nascido no berço cristão, pode ser pregador, pode ser o que for. Uma pessoa que é assim, ela não é salva, ela não nasceu de novo. Ela não nasceu da água, ela não nasceu do Espírito, ela é uma pessoa que ela é carnal. Ela é carnal. O crente ambicioso é carnal, não nasceu. Se não nascer de novo, não tem como entrar no reino dos céus. Impossível que entre. Então, a palavra do Senhor Deus vai mostrar claramente que lá na frente, em Gênesis 32, lá na frente, Jacó chega a dizer: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, a minha vida foi salva. 20 anos depois que este rapaz conseguiu se converter. E lembrando que foi Deus quem abençoou ele para que Labão parasse de roubá-lo. E mesmo assim não era salvo. Então, prosperidade financeira não é sinônimo que Deus está no meio. E o Senhor Deus pode também prosperar pessoas financeiramente, mas não é sinônimo que a pessoa é salva. Então não se apegue na prosperidade financeira como se isso é uma marca da pessoa ter aliança com Deus. Não se apegue nisso. Porque muitos que professam uma fé cristã prosperam financeiramente, porque são trapaceiros, crentes trapaceiros como Jacó. E muitos até são abençoados pelo próprio Deus, porque a manifestação da fé chama à existência aquilo que não existe, porém não significa que a pessoa é salva. Para a pessoa ser salva, ela tem que nascer da água e do Espírito, e muitos não nasceram. Não existe os frutos do Espírito Santo. É necessário que haja os frutos do Espírito. Porque se realmente é o Espírito que está ali, haverá frutos. É pelos frutos que conhece se uma árvore é boa ou se ela é má. Não é pelas conquistas ou pelas percas, é pelos frutos. Se os frutos forem bons, a árvore é boa. Se os frutos forem maus, a árvore também é má. Palavra do Senhor Deus.